Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos agora para o penúltimo capítulo. Obrigado, meu irmão. Penúltimo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15. Estamos vencendo aí a nossa longa trajetória de estudos de 1 Coríntios. Versículo por versículo, né? 1 Coríntios, capítulo 15, e hoje nós vamos ler até o versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 14. Quem achou diz amém. Diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio dele também vocês são salvos, se retiveres com firmeza a mensagem tal como eu anunciei a vocês, a não ser que tenham crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também eu recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Depois de todos, apareceu também a mim, como um nascido fora de certo tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição entre os mortos. Vou ler mais uma vez, verso 12. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, bem como também a nossa fé. Amém? Pai, aplica a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações nesse momento. Fala com a Tua igreja como o Senhor falou comigo nesse texto. E traz esclarecimento, Senhor, para que possamos sair daqui edificados na Tua palavra, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu tenho o hábito de fazer, sempre é bom lembrar de toda a nossa trajetória até aqui, né? Nós passamos por muitas exortações. Muitas áreas da igreja nós podemos ver que Paulo trabalhou do capítulo 1 até o capítulo 14. Paulo trabalhou divisão entre os irmãos. Paulo trabalhou de litígio entre os irmãos. Paulo trabalhou sobre a liderança que era omissa na igreja de Corinto. Paulo trabalhou sobre pecados que estavam sendo acobertados na igreja. Tinha filhos tendo relação sexual com a madrasta. Tinha homens saindo da igreja para ir ter relação sexual dentro dos templos dos deuses pagãos. Um pessoal que se achava forte, um pessoal que se achava fraco. Gente que tinha medo de comer carne porque achava que era carne sacrificada e que talvez ia ser possuído por algum tipo de espírito, por algum demônio, porque estava comendo carne sacrificada. Tinha todo tipo, né? Tinha gente na igreja que se dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, outro que era de Apolo, outro que era de Cristo.
Então tinha todo tipo de situação na igreja de Corinto. Só que do capítulo 1 ao capítulo 14, todas essas questões que Paulo trabalhou e quem não veio perdeu. E se você quer acompanhar ou recapitular alguma coisa, você pode ir no YouTube da igreja, está lá todas as mensagens, desde o primeiro dia, está lá, tudo salvo lá, para você quiser depois assistir em casa. Então, desde o capítulo 1 ao capítulo 14, Paulo trabalha questões na igreja, que são questões de vida, de convivência. Os irmãos vão lembrar que Paulo falou também sobre dons espirituais, não foi? A gente falou muito aqui sobre dom de língua, dom de profecia, dom de cura, falamos tudo isso. Então, Paulo trabalha todas essas questões, que são questões de convivência eclesiástica na igreja. Tudo que a gente viu, Paulo vai falar sobre como nós devemos nos portar e conviver entre irmãos. Os irmãos vão lembrar que Paulo vai dizer, olha, você que se acha forte, suporte o mais fraco. Não foi isso? Então, todas essas questões são questões de convivência, de como eu lidar como irmão, de viver em unidade, de viver em amor, porque tudo vai passar, mas o amor permanecerá. Paulo vai dizer isso, que lá no céu os dons passarão, mas o amor permanecerá. Então veja que são questões de convivência, questões de eclesiológicas na igreja. Mas agora, especificamente no capítulo 15, Paulo vai falar uma coisa que está extremamente ligada à nossa fé. Está extremamente ligada à nossa salvação e à nossa vida que teremos com o Senhor Jesus no céu. Por isso até podemos conjecturar que é o texto mais extenso da carta, porque Paulo dedica muito tempo nesse capítulo 15 falando sobre ressurreição, falando sobre salvação, falando sobre graça, que é o que todos nós estamos aqui. Você não está aqui porque acha o pastor bonito, não. Você está aqui porque você crê num Deus que te chamou e que voltará para buscar você. Não é isso? Por isso nós somos motivados a estar na igreja, a estar na fé, a permanecer fiel. Por quê? Porque nós cremos que somos salvos e que iremos morar com o Senhor Jesus no céu. Então Paulo agora vai se deter, vai se debruçar sobre a questão de salvação, que está inteiramente ligado à ressurreição dos mortos. Tranquilo até aí? Os irmãos estão entendendo? Diz amém. Pronto. Então agora, pelo pouco tempo que nos resta, nós vamos entender o que é que Paulo está dizendo a partir do verso 1. E aí, vamos ler mais uma vez o verso 1. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Paulo agora está dizendo a ele, olha, eu quero chamar a atenção de vocês para o evangelho, para a doutrina, para o ensinamento que eu ensinei vocês, que vocês receberam e pelo qual vocês estão firmes. Paulo é enfático em dizer, olha, vocês estão firmes nesse evangelho que vocês receberam. Todos nós que estamos aqui, todos nós, com exceção de um ou dois, que ainda não teve a sua decisão para Cristo, nós aceitamos o evangelho do Senhor mediante aquele ensinamento que a gente teve. Não foi? Você não aceitou sua mão porque achou a mensagem bonita. Você não levantou sua mão porque achou que aquela palavra que talvez o pastor, o irmão ou a irmã que estava pregando no dia, foi uma mensagem que te emocionou. Não, você aceitou porque você entendeu a mensagem do evangelho, que Jesus veio para nos garantir vida, para perdoar os nossos pecados, e que ele ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Não é essa o evangelho que a gente aprendeu? Nós aprendemos isso, que somos pecadores, não é isso? Somos pecadores, isso é fato. Pecamos todos os dias e carecemos e precisamos da graça do Senhor.
Quando eu entendo que eu sou pecador, que eu estou distante de Deus e que para eu alcançar a salvação, para eu alcançar a minha vida, eu preciso me render aos pés dele, eu aceito o Evangelho, que é boa nova de esperança. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam se lembrar deste Evangelho que eu anunciei a vocês, e pelo qual vocês receberam, e que vocês estão firmes. Verso 2 agora. Por meio dele, vocês são o que aí? Tem aí? Salvos. Então, é por meio deste Evangelho que Paulo ensinou à igreja de Corinto, que eles são salvos. Que Evangelho é? O Evangelho da paz, o Evangelho do amor, o Evangelho da graça, que Jesus Cristo morreu por nós. E aí ele continua. Vocês retiveram com firmeza a mensagem, tal como eu anunciei para vocês, a não ser que vocês tenham crido inutilmente. Tem algum texto aí que está diferente? Está como? Em vão. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu trouxe a mensagem para vocês, vocês acreditaram, vocês receberam, por esse evangelho vocês são salvos, a não ser que vocês tenham acreditado em vão. A não ser que vocês tenham sido tocados pela emoção. Não tem gente que aceita assim, né? Pela emoção. Tem gente que se emociona, chora, vem aqui à frente, se derrama. No outro domingo ele não aparece mais. Por quê? Porque foi uma emoção, né? Foi aquela sensação ali. E Jesus vai dar resposta para isso, só abrindo parênteses. Jesus vai dizer que tem algumas sementes que caem numa terra dura, uma terra rochosa, pedregosa, né? Que a raiz não entra, não tem profundidade. E aí o sol, né? O sol quente ali, a tribulação da vida, seca, aquela pessoa morre. Por quê? Porque não tem profundidade, não caiu numa terra boa. Então tem pessoas assim, que aceitam por emoção. Aí Paulo está dizendo o seguinte aqui, a não ser que vocês tenham crido inutilmente, vocês tenham dado ouvido por um tempo, por um curto tempo, não é? E aí ele continua, porque primeiro vos entreguei o que também eu recebi. Cristo morreu pelos nossos. Olha aí, Paulo dizendo qual é o evangelho que ele ensinou. Paulo está dizendo, olha, eu entreguei a vocês o que também eu recebi. Lembra que ele vai falar isso lá na instituição da ceia? Porque eu vou dar a vocês aquilo que eu também recebi. Que na noite que Jesus foi traído, está ouvindo agora? Melhorou, minha irmã? Amém. Pensei que ela não estava ouvindo a voz, pastor. Melhorou, né? Então, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, né? Então ele vai dizer, olha, eu vou ensinar a vocês o que eu aprendi. Aí ele agora está dizendo mais uma vez à igreja de Corinto, eu passei para vocês esse evangelho, mas que eu também recebi esse evangelho. Paulo era perseguidor da igreja, não era? Paulo era um fariseu, perseguidor da igreja, que não tinha nenhum compromisso com Cristo. Pelo contrário, ele queria perseguir e matar os cristãos. A gente viu isso logo no primeiro dia que a gente começou a carta de Paulo. Então, Paulo está dizendo agora, olha, esse evangelho que eu passei para vocês é o mesmo evangelho que eu recebi. Que evangelho é esse? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Jesus morreu para perdoar os teus pecados. Esse é o puro e genuíno evangelho. Não tem outro evangelho. Tem pessoas que querem inventar. Né? Mas o evangelho genuíno, puro, é que Cristo morreu por nós. Nós ainda pecadores, imerecedores. Mas ele optou, ele decidiu nos amar. Aí ele vai dizer, você não me amou. Pelo contrário, você me ama porque eu te amei primeiro. Eu decidi amar você. E decidi morrer pelos teus pecados. Então, esse é o evangelho genuíno. Tem muitas igrejas aí que têm
que estão querendo, não é inventar, mas, sabe, quer enfeitar, essa é a palavra, obrigado. Sei quem foi que disse aí, eu escutei. Quer enfeitar esse evangelho. Olha, meu irmão, você é importante, e não sei o quê, e vinha-se embora. Ei, meu irmão, você é um pecador. O evangelho é esse. Você é um pecador. Você precisa se arrepender, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? E aí ele continua. Mas ele morreu pelos nossos pecados e, além disso, ele foi sepultado. Verso 4. E ressuscitou ao terceiro dia. Aqui está as 3 bases do evangelho. As 3 bases que não há como discutir. As 3 bases do evangelho. Primeiro, Cristo morreu por nossos... Não literalmente pela palavra que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados. É a ideia, só para a gente ter um entendimento, certo? Cristo morreu pelos nossos pecados, ponto, primeira coisa. Segundo, ele foi sepultado. É muito importante sabermos disso, que a gente vai entender o que Paulo vai falar daqui a pouco, tá? Cristo foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é a base do evangelho. Isso é a base. Quando nós vamos participar da ceia, e Paulo falou da ceia, nós vimos isso. Jesus vai dizer, olha, façam isso todas as vezes em memória, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciarão o quê? A minha morte. A minha morte. Então, Jesus está dizendo o seguinte, nós não vamos, não é que a gente está festejando a morte de Jesus, não é isso. A ideia não é festejar a morte. A ideia é festejar que Cristo veio a esse mundo como um homem qualquer um de nós que estamos aqui. Igual nós que estamos aqui, Cristo veio. Passou por dificuldades, sofreu, sentiu fome, não foi isso? Lá no deserto, quando ele foi para ser tentado, sentiu o quê? Fome, sentiu sede, passou dificuldade, chorou quando viu o amigo dele morto. Não foi? Jesus chorou quando viu Lázaro lá sepultado, as irmãs se acabando de chorar. Jesus sentiu, Jesus teve sensibilidade, passou momentos difíceis e ele morreu. Isso tem que estar tão claro nas nossas mentes, que Paulo vai defender agora. Por quê? Porque além dele morrer, mas a morte não conseguiu segurar Jesus. Ele morreu, mas ele teve poder para o terceiro dia ressuscitar. Se ele teve poder para o terceiro dia ressuscitar, ele tem poder para nos ressuscitar no último dia. Você está entendendo? Se ele morreu, por isso que Paulo está sendo enfático em dizer, foi sepultado, passou pelo caminho de todos os homens. Como Davi falou para Salomão, né? Olha, eu vou pelo caminho de todos os homens. Jesus passou por esse caminho também. Foi sepultado, mas a morte não conseguiu segurar Jesus. Se ele tem autoridade sobre a morte para ressuscitar, e ressuscitou, todos nós que passaremos por esse caminho também, ressuscitaremos por meio de Jesus Cristo. Está vendo que precisa estar claro que Jesus morreu? Ele morreu. Mas ao mesmo tempo que ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí ele continua dizendo, apareceu para Cefas. Quem é Cefas? Quem sabe? Pedro, né? Apareceu para Pedro. Depois apareceu aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está dizendo isso? Lembram que eu ensinei aos irmãos que essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui foi uma resposta de uma carta que ele tinha recebido? Quem lembra aqui? Paulo está escrevendo essa carta para responder uma carta que ele tinha recebido de um grupo de irmãos. Um grupo de irmãos foi lá, se juntou
É como se aqui se juntasse um grupo de irmãos aqui, Irmã Cecília, Luiz Carlos, Anderson, juntar 3/4 irmãos, e aí vai lá na ordem dos pastores e diz assim, olha, pastor presidente, tem uma carta aqui de algumas coisas que estão acontecendo lá na igreja do Alzé do Pinho, o senhor precisa tomar uma atitude aí. O senhor precisa dar resposta lá, porque o pessoal está sem saber o que fazer. Estão entendendo? Fizeram isso com Paulo. Aí Paulo estava lá na casa de um irmão, recebe a carta, recebe os irmãos e começa a escrever para responder as perguntas. Aí aqui, o que acontece no capítulo 15? É como se na carta que ele estivesse lendo, está dizendo assim, Paulo, tem um grupo de irmãos aqui na igreja de Corinto, dizendo que Jesus não ressuscitou. Tem um grupo de irmãos lá, Paulo, na igreja de Corinto, que está disseminando entre os irmãos que Jesus Cristo não ressuscitou. Na escola dominical lá, está ensinando que Cristo não ressuscitou. E o senhor precisa dar uma resposta aí, Paulo. Aí Paulo escreve. Aí ele começa a dizer o que na carta? Olha, lembrem-se, está escrevendo, olha, irmãos de Corinto, lembrem-se deste evangelho que eu ensinei vocês, que vocês foram salvos por ele, que eu também recebi, e que eu recebi, ensinei a vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E além disso, meus irmãos de Corinto, meus irmãos do Alzé do Pinho, ele além de ressuscitar, foi visto, versículo 5, meu Deus, versículo 5, ó, versículo 5, foi visto por Pedro, olha ele testemunhando aí, ó, tem pessoa que viu a ressurreição de Jesus. Não foi algo que Paulo inventou, foi algo que tem testemunha ocular, viram Jesus. Verso 5 vai dizer, ele apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda estão vivos. Você quer ter prova, irmãos de Corinto? Vamos perguntar a esses irmãos aí que estão vivos, que viram Jesus aparecer. Aleluia, Cristo ressuscitou. E aí ele continua. Depois apareceu a Tiago, verso 7. E a todos os apóstolos. Depois de todos, por fim, ele apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo está dizendo, olha, além de morrer, além de ter sido sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E aí a vocês, irmãos, que estão dizendo que Cristo não ressuscitou, está aqui a lista de pessoas que tiveram um encontro com Jesus depois que ele ressuscitou. E aí ele dá. Tem outros exemplos de pessoas que viram Jesus, né? Em Marcos 16, 9, Maria Madalena, né? Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus até ceou com eles, né? Em Mateus 29, 9, algumas mulheres viram Jesus. Lucas 24, 15, os discípulos no caminho de Emaús. Tem até uma música linda, né? Eita, não é esse não, irmão, eu não conheço não. Tem um que eu conheço que é do pastor Eliezer Rosa, né? No longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém, mas se esse alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega, com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes tristes de Emaús, consolados por Jesus, já não lamenta mais, né? Então, é no caminho de Emaús, né, que viram Jesus também. Mais outras, Tomé com os discípulos, a ponto de Jesus dizer, toque aqui, né? Veja as marcas. Pedro, lá em 1 Coríntios 15, 5. 500 cristãos, como Paulo disse aqui em 1 Coríntios 15 também. Tiago, Paulo, lá no caminho de Damasco, né? Como Saulo, né? Ele teve esse encontro com Jesus ali. Então, todas essas pessoas, todos esses irmãos podem
testemunhar, testificar que Jesus Cristo nasceu mais uma vez ali através da ressurreição. Versículo, qual versículo a gente está? 8, né? E também, depois de todos, 10. Isso. Vamos por 8 de novo, para não aperrear nossa irmã Irene, que ela não pode se aperrear, não. E depois de todos, apareceu também a mim como nascido fora de tempo. Os irmãos sabem que Saulo teve um encontro com Jesus alguns anos depois, né? Vários anos depois. Inclusive, alguns irmãos já tinham passado daquela geração, né? Por isso que ele vai dizer, olha, como nascido fora de tempo, né? Quando ali eles estão no caminho para perseguir os irmãos, uma luz forte aparece ali. Jesus fala, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E não apenas Saulo viu a luz, mas todos os que estavam com ele. Isso é importante dizer, porque as pessoas podem dizer, Paulo, você é um doido, você está dizendo, mas ninguém tem prova que você viu Jesus. Tem prova sim. Os que estavam junto com ele também viram o clarão, viram a luz, né? Viram ali o que aconteceu com Saulo, a ponto de terem que carregar ele para dentro da cidade, porque ele não enxergava mais. Então, Paulo vai dizer isso, olha, eu sou o menor dos apóstolos, sou até indigno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Posso dizer que Paulo tinha um remorso, não é? Um remorso assim, quase que permanente. Porque imagine, você perseguir a igreja, participar da morte de Estevão, o primeiro diácono da igreja, não é? Participou ali ferozmente, ao ponto das pessoas deixarem ali a túnica aos pés de Saulo, né? Como dissesse assim, está feita, a sua vontade está feita, né? E ele pedir carta às autoridades, me autorize, prender, jogar na prisão, chicotear, me autorize, eu bato no peito, eu faço, né? Então ele tem um certo remorso de dizer, agora eu sou discípulo desse que tanto persegui, né? Não um remorso de tristeza, mas assim, de um pouco de vergonha, talvez. É tudo conjectura, né? A gente está conjecturando. Talvez uma vergonha, né? De andar sempre com a cabeça baixa, dizer, eu não mereço, eu sou um pobre, eu sou um pecador, eu sou o pior, eu sou um miserável, né? Paulo tinha isso, porque perseguia a igreja. Mas Cristo é tão bom que usou o apóstolo Paulo poderosamente, né? Então, o que eu aprendo com isso? Abrindo um parênteses aqui, não importa o que você fez lá atrás, e nem importa o que as pessoas dizem de você, o que importa é que Cristo fala de você. Quem você é, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Deus fez tudo novo na tua vida. Amém? Verso 10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Né? Paulo está dizendo, olha, é a graça, eu sou o que eu sou. O que eu estou hoje como apóstolo é a graça de Deus, a graça do Senhor. E a sua graça para comigo não foi ineficaz, não foi inútil. De fato, trabalhei muito mais do que eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está dizendo o seguinte, tem gente que pega esse texto para dizer, Paulo é orgulhoso. Paulo está dizendo, olha, eu trabalhei muito mais do que os apóstolos lá, muito mais do que os outros discípulos. Né? Mas não é, Paulo aqui não está tendo uma falsa modéstia. Paulo realmente trabalhou. Paulo trabalhou mais do que os outros discípulos. Isso é fato, não tem como omitir a obra do apóstolo. Podemos dizer que nós que estamos aqui gentios, somos fruto do trabalho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sem internet, sem WhatsApp, sem TikTok, sem YouTube para transmitir as palavras dele, conseguiu pregar ali toda a Ásia Menor, Maior, Europa, e ele mandava carta dizendo, eu estou doido para ir para a Espanha. Olha, me ajude aí com condição financeira que eu quero viajar, eu quero pregar. Ele saía, né? Ele tinha carta que ele dizia, eu louvo a Deus pelas pequenas igrejas, porque elas são as que mais sustentam as minhas viagens.
falando de Tessalônica, né? Falando das igrejas menores. Então, Paulo viajava, pregava, entrava em canto, era apedrejado, se fingia de morto, passou por naufrágio, né? Picado por uma serpente, preso injustamente, dizendo que tocou fogo em Roma sem ter tocado fogo. Então, veja quantas situações o apóstolo passou, e coisa que a gente nem sabe, né? Coisa que a gente nem sabe, mas ele, jogado na prisão com Silas, né? Depois de ter levado muita lapada, apedrejado ali, que ele teve que ficar morto. Não vou ficar quietinho aqui, porque se chegar alguém com uma pedra, mete na minha cabeça, termina de matar. Não vou ficar quietinho aqui, ficou no chão lá deitado, esperando passar o pessoal embora para ele poder se levantar. Então, Paulo, sem falsa modéstia, vai dizer: fiz muito mais coisa que os outros discípulos. Mas aí ele diz, veja aí a diferença, que não é orgulho. Não eu, mas o poder, a graça do Senhor agindo na minha vida. E o que a gente aprende com isso também? Se você acha que faz, que você tem alguma coisa, que você toca, não é você, é a graça do Senhor na tua vida. É a misericórdia do Senhor na tua e na minha vida. Pastor, o senhor prega muito bonito. Meu irmão, amém, obrigado, mas é a graça do Senhor. Sem ela, eu nem conseguia chegar até aqui. É um agir de Deus nas nossas vidas, né? Por isso que ele vai dizer: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí no verso 11, quer tenha sido eu, atenção, irmãos de Corinto, se foi eu, se foi eles, se é isso que nós pregamos, é isso que vocês creram no Evangelho. É isso que nós temos que crer. Aí verso 12, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, aí ele está dizendo, se eu e os apóstolos, outros apóstolos, estamos pregando para vocês que Cristo ressuscitou, se a gente está pregando isso, se a gente está ensinando a vocês isso, que Cristo ressuscitou, aí ele vai perguntar, como então, no meio de vocês aí, tem alguns que estão dizendo que Cristo não ressuscitou entre os mortos? Paulo está dizendo o seguinte, como é que tem alguém aí que se acha audacioso ao ponto de dizer que Cristo não ressuscitou? Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Isso aqui, na verdade, tem várias linhas de pensamento. Tem gente que diz que são alguns irmãos fariseus, saduceus, que se converteram ao Evangelho, mas que não criam na ressurreição dos mortos. Tem outros que creem que foi uma visão neoplatônica, né, dos gnósticos que existiam ali na igreja de Corinto, que acreditavam que, na linha de Platão, né, na linha como Lucas pregou domingo passado pela manhã, uma linha filosófica, né, os sófos, os sofistas ali, os irmãos gnósticos, eles diziam que o espírito é bom, o espírito é de Deus, mas a carne é má, pecadora. Isso aqui é podre, não existe. Então, se a carne é má, se a carne é má, se é podre, nada que presta está na carne, por que então Deus vai ressuscitar a carne? Se ela é má, se ela é ruim, se ela não presta. Ele já está com o espírito, acabou, está tudo bom, né? Mas nós não cremos assim. Cristo ressuscitou com o seu corpo, o mesmo corpo que Cristo morreu, foi o corpo que Cristo ressuscitou. Por isso que ele chegou para Tomé e fez o quê? Toque aqui e veja as marcas dos cravos, toque aqui, sou eu, Jesus Cristo, em carne e osso. Então, por isso que Paulo vai ensinar lá na frente que este corpo, Paulo vai dizer, esse corpo que é corruptível, que tem falha, no último dia vai acontecer o quê? Vai se revestir de incorruptibilidade, vai se revestir de graça. Nós teremos o nosso corpo transformado, um corpo perfeito. E com esse corpo nós iremos morar eternamente do lado de Jesus.
Então, Paulo está defendendo agora, dizendo, olha, não tem como ter um grupo de irmãos aí dizendo que Cristo não ressuscitou. Isso não existe. Cristo ressuscitou, foi visto por 70 pessoas. E aí ele vai concluir dizendo, verso 13, se não há então ressurreição dos mortos, essa pregação que nós estamos pregando, ela é inútil, bem como a nossa fé. Se nós não crermos que Jesus ressuscitou, não adianta nós estarmos aqui. Porque nós estaríamos crendo e acreditando e colocando a nossa fé num Deus que está morto. Não é? Até hoje a tumba estaria lá. O túmulo estaria lá com os ossos, com os restos mortais, como acontece com os faraós, né? Até hoje você pode chegar lá, ver os restos mortais de Tutancâmon, de Ramsés, não sei quanto. Está lá. Mas vai lá no túmulo de Jesus para ver se você acha alguma coisa. Não está lá, ele ressuscitou. Então, nós cremos num Deus que está vivo. Por isso ele diz, se a gente não crê na ressurreição dos mortos, não adianta a gente estar aqui na igreja. Não adianta a gente ter fé. Não adianta a gente nem pregar, porque é inútil. É inútil. E para terminar, verso 14, que a gente vai continuar na semana que vem. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé também e a nossa pregação é inútil, bem como a nossa fé. Então, meus irmãos, Paulo agora está deu apenas uma pincelada, um pano de fundo, para o que ele vai ensinar a partir agora do versículo 15, né? Então, tem muita coisa teológica aqui que a gente vai ver na semana que vem sobre a questão de ressurreição. Isso era muito, vamos dizer assim, forte na época de Jesus e antes dele. Tinha judeus que se batizavam pelos mortos. Você sabia? Tinha judeu que se batizava pelos mortos. Aí, Paulo vai ensinar também sobre isso, porque você não se batiza pelos mortos, né? Vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar também sobre a questão da ressurreição do corpo, nós que estamos aqui. Nós vamos ver lá a partir do verso 50, não é? Que a gente vamos ser transformados, teremos um corpo transformado. Então, temos uma caminhada boa aí pela frente. Os irmãos entenderam até aqui? Digam amém. Amém.